Você está ouvindo o podcast da Igreja Cristã Evangélica do Jardim América, uma igreja centrada na palavra que vive para a glória de Deus, engrandece o Cristo crucificado e caminha pelo Espírito. Seja bem-vindo! Meus irmãos, hoje Deus quer nos ensinar em um texto no Evangelho de Mateus. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 8. O nosso texto será do versículo 23 até o versículo de número 34, mas eu quero introduzi-los um pouco a essas cenas e a gente vai caminhar sobre a temática, aquilo que Deus está falando neste texto. Se vocês notarem, capítulos 5, 6 e 7 são os capítulos que registram o Sermão do Monte, o maior sermão, o sermão mais perfeito, o sermão de todos os sermões. Aqui nós temos o registro do sermão que Jesus ministrou àquelas pessoas, apresentando a elas o reino dos céus. Então, no Sermão do Monte, Jesus, ele sobe ao monte, assim como Moisés também no passado, e ele ministra a lei ao povo, assim como Moisés. Então, nós temos aqui Jesus cumprindo a profecia que o próprio Moisés disse que o próprio Deus ergueria um profeta semelhante a ele. Mas esse profeta é maior do que Moisés. Então, esse profeta, Jesus, aqui no seu ofício profético, ele nos ensina no capítulo 5, 6 e 7. E a partir do capítulo 8, nós temos uma seção de manifestações do reino. Então, no Sermão do Monte, Jesus ensina sobre o reino e depois Jesus vai manifestar o reino dos céus na vida das pessoas. Por isso, se você notar, o nosso capítulo, ele é cheio de curas. O nosso capítulo começa com a cura do leproso. Depois, nós temos a cura do servo de um centurião, a cura da sogra de Pedro, muitas outras curas. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Então, Jesus prega o sermão, Jesus manifesta o reino de Deus no meio do povo, e depois Jesus prova aqueles que querem segui-lo. E é essa a nossa temática hoje. Mateus escreve estes textos com a intenção de mostrar, o principal aqui é a divindade de Jesus. O nosso texto, do versículo 23 até o versículo de número 34, tem como objetivo provar que Jesus é Deus. A divindade de Jesus está sendo exposta aqui. Mas também existe uma outra temática secundária. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Jesus aqui nos demonstra o custo e a glória do discipulado. Os versículos anteriores ao nosso texto, que a gente vai ler também, eles dão o tom dos milagres, eles dão o tom da revelação. Ou seja, Jesus coloca à prova os seus discípulos e mostra para eles que existe um custo. O discipulado exige um tipo de custo também. A salvação é de graça, mas aqueles que querem seguir a Jesus precisam abandonar algumas coisas. E é sobre isso que a gente vai tratar. Nós hoje iremos reavaliar o nosso discipulado com Jesus. Será que, de fato, nós somos como os discípulos ou não? Essa é a temática que Deus quer nos ensinar essa noite. Então, acompanhe comigo os versículos de número
23 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Eis que se levantou no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os seus discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos? Homens de pequena fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando Jesus chegou do outro lado da margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando para longe deles. Então os demônios pediram a Jesus, com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para as manadas de porcos. Jesus disse: pois vão. E eles, saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram, e chegando à cidade, anunciaram todas essas coisas, e que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e o vê-lo. Pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Só até aqui. Mateus nos revela neste texto a glória do discipulado de Jesus e o custo. Existe uma glória, existe uma coroa para aqueles que seguem a Jesus, mas também existe um custo. Para entendermos melhor esta afirmação que acabo de fazer, eu quero provar para vocês isso. Leia comigo alguns versículos anteriores. Versículo de número 19 e 20 do nosso texto. Diz assim: então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Só até aqui. Nós temos neste texto um pedido de um escriba para ingressar na escola do Messias como discípulo. Podemos enxergar de longe a sua disposição para peregrinar. O escriba se achega a Jesus: mestre, olha a palavra que ele diz: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus não se empolga com o discurso do escriba, porque o custo do discipulado envolve muito mais do que uma disposição para peregrinar. Ser discípulo envolve sacrifício, trabalho, sofrimento, a ausência de um lar, rejeição. Seguir Jesus envolve isso. A glória do discipulado é testemunhar com os olhos o Filho do Homem revelando a sua divindade, para glorificar a Deus Pai e Deus Espírito Santo. Essa é a glória do discipulado. Mas existe um custo. Em outras palavras, a glória do discipulado é a coroa da vida eterna.
concedida àqueles a quem o Filho revelou o Pai. Talvez hoje seja o tempo de calcularmos novamente o custo de seguir a Jesus. Talvez hoje seja o tempo de colocarmos a nossa vida ordinária à prova. Será que temos sido, de fato, discípulos de Jesus? É essa a pergunta do texto. Ou será que, assim como o escriba, seguimos a Jesus só até certo ponto? Nos entregamos a Jesus só pela metade? Acompanhe comigo novamente o versículo 23 a 27. Lembrando que o escriba faz essa pergunta depois de ver Jesus pregando o Sermão do Monte e de testemunhar várias curas. E ele se aproxima de Jesus com o intuito de segui-lo. O próximo texto vai fazer um paralelo entre o escriba e os discípulos. E é notório isso. Dentro da narrativa, e aqui eu queria que você gravasse isso quando você for ler os evangelhos ou os textos narrativos. Nas narrativas, o importante é o movimento dos personagens. É a ação, é que o personagem está fazendo. O que Jesus está fazendo? Quem são os discípulos? Quem é esse escriba? Qual é o contexto? Para onde eles estão indo? É com essa mentalidade que a gente consegue extrair do texto a verdade bíblica. Então, o texto, logo após esse pedido do escriba, nos revela que esse escriba não entrou no barco. Então, o versículo 23 diz assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Aqui a gente consegue ver o contraste, a comparação com o escriba. E eis que se levantou no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo, aqui a palavra pode ser clamor. Essa palavra significa clamar desesperadamente. A gente não imagina os discípulos chegando, Jesus, a gente vai morrer. Não, eles estavam clamando ao Senhor, gritando em desespero. Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou, por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar obedecem? No Evangelho de João, quando você lê o texto correlato a essa passagem, ali há um jogo de palavras, onde Jesus diz, eu sou, que é um nome dado a Deus no Antigo Testamento. Então, essa narrativa relatada nos evangelhos tem como propósito mostrar que este Jesus não é apenas como Moisés, um profeta que sobe no monte e explica as escrituras. Não, ele é Yahweh, o Deus conosco. Ele é o próprio Deus. Ele é o Deus Filho. Este é o propósito dessa narrativa. Jesus, ao demonstrar sua autoridade sobre a natureza, atesta que mesmo sem um lugar para repousar a sua cabeça, lembra que ele diz isso ao escriba? O Filho do Homem não tem onde dormir. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Olha que sarcástico. O Criador de todas as coisas não tem onde reclinar a cabeça. Mas Ele tem autoridade e poder sobre tudo. Ele continua sendo Deus e mostra sua humildade e mansidão a nós neste texto. Os primeiros verbos do nosso texto
mostram que todos os fatos miraculosos que se seguem dentro dessa narrativa comprovam tanto o custo como a glória do discipulado. Os primeiros verbos que estão aí na sua escritura, no seu texto bíblico é: Jesus entrou e eles o seguiram. A narrativa se move rapidamente do versículo 18 para o versículo 23. No versículo 18, Jesus vê muita gente ao seu redor e ordena aos seus discípulos que passassem de barco para outra margem. Um escriba se aproxima com a intenção de se tornar um discípulo, mas Jesus mostra que para ser seu discípulo é necessário fazer uma renúncia muito grande, afinal, o Filho do Homem não tem onde descansar sua cabeça. Aqui existe um contraste, uma comparação entre o escriba e os discípulos. Os discípulos renunciaram tudo e entraram no barco. O escriba não. Um outro texto que nos mostra a mesma coisa é o do jovem rico. O jovem rico não amava a Deus acima de todas as coisas. É por isso que ele não segue a Jesus. E aqui nós temos um escriba que nos demonstra a mesma coisa. Ao nos dar todas essas informações, Mateus mostra que a exigência para ser discípulo de Cristo era total. A decisão de seguir Jesus custa um tipo de desapego. Eles sobem em um barco para atravessar o mar, mas eles não estão indo para casa. Eles estão em missão. Eles não entraram no barco com Jesus para voltar aos seus lares. Não, eles estão em missão. Jesus está ensinando os seus discípulos que nós, preste atenção, não podemos servir ao próximo sem estabelecer prioridades. Nós não podemos servir ao outro com excelência se não estabelecermos prioridades. Havia uma multidão ao seu redor. Porém, era o momento de mostrar aos seus discípulos sua autoridade sobre a natureza. Jesus sabia a diferença entre aquilo que é urgente e aquilo que é importante. Todas as coisas boas que você pode fazer não são necessariamente as que você deve fazer. Se não aprendermos a remir o nosso tempo, não seremos bons discípulos. Existem momentos em que atravessar o mar é mais importante do que a demanda das multidões. Os discípulos precisavam entender melhor quem Jesus era antes que o tempo da sua crucificação chegasse. Era necessário apresentar aos discípulos a sua divindade. Era mais necessário revelar-se aos discípulos do que naquele momento curar os enfermos. Jesus é alguém que se submete à agenda do Pai. Em outro texto ele vai dizer que o comer e beber dele é o realizar a vontade de Deus Pai. E aqui ele demonstra isso. A crucificação se aproxima a cada capítulo dos evangelhos. E em cada capítulo dos evangelhos, o mistério que Paulo vai falar lá em Efésios, que antes era oculto, que agora foi revelado, é sendo revelado versículo por versículo, texto por texto. Jesus é comprometido com a agenda do reino dos céus. Será que nós, como discípulos, somos comprometidos com essa agenda? Será que nós conhecemos a agenda do reino dos céus?
É bem verdade que a tempestade mostrou a timidez da fé dos discípulos. Mas também é verdade que eles clamaram a Jesus como Deus. O grito desesperador dos discípulos em meio à tempestade desperta Jesus do sono para salvá-los. Os salmistas consideravam que tranquilizar o mar revolto era uma manifestação suprema do poder salvador do Deus onipotente. O Salmo de número 89, versículo 8 e versículo 9 nos diz assim: Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és? Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Versículo de número 9. Dominas as fúrias do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Agora faz sentido o que Jesus está mostrando para os discípulos. Os discípulos eram judeus, sabiam muito bem o saltério. Quando Jesus acalma o mar, o espanto do versículo de número 27, que faz os discípulos perguntarem: quem é este? É porque, por meio das escrituras do Antigo Testamento, eles olham para Jesus e diz: ele só pode ser Deus, porque somente Deus pode acalmar a fúria do mar. É neste momento que Jesus começa a se mostrar como Deus. É neste momento dentro do Evangelho que há um start. Até então, os discípulos andavam com um profeta que curava. Mas os profetas também do Antigo Testamento realizaram curas. Mas nenhum profeta tinha acalmado o mar. Porque era um atributo e um poder inerente somente a Deus. O mar no Antigo Testamento também faz referência a todo tipo de rebelião. Então aqui nós temos este Jesus acalmando o mar e mostrando sua divindade. O que isso revela para nós? Ao clamarmos por Jesus, Ele está atento à nossa voz. Ao clamarem por Jesus, os discípulos reconhecem que o Filho do Homem poderia salvá-los. E mesmo repreendendo a falta de fé, Jesus atende ao pedido que eles fazem. Quando o mar é tranquilizado pela voz de Jesus, eles ficam maravilhados. Porque somente Deus poderia realizar tão grande salvação. A glória do discipulado é esta: testemunhar a vontade de Deus, Pai, revelada na onipotência, na força, no poder do Deus Filho. Aqueles que entram no barco testemunham isso. Um Deus que tudo provê, um Deus que é fiel, um Deus que traz paz, um Deus que acalma o nosso coração. Um Deus que se revela grandioso, magnífico. Essa é a glória do discipulado. Mas qual será o custo? Os próximos versículos nos revelam isso. Leia comigo na sua Bíblia, do versículo 28 ao 34. Diz assim, aqui Jesus tem uma recepção muito calorosa quando ele chega do outro lado do mar. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eu não sei se vocês já assistiram aquela série The Walking Dead, mas a imagem é bem parecida, né? Você chega do outro lado, sai do túmulo 2 endemoniados. Essa é a recepção de Jesus. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que gritaram:
O que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-os para a manada de porcos. Jesus disse: pois vão. E eles, saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram, e chegando à cidade, anunciaram todas estas coisas. E o que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Se o nosso texto sobre a tempestade nos mostra a glória do discipulado, este texto nos mostra sobre o custo. Ao chegar à margem do rio, 2 endemoniados vão ao encontro de Jesus. E eles sabiam que não estavam diante de um homem comum. Os endemoniados gritam, proclamando que este é o Filho de Deus. E que eles já estão julgados, sendo o destino dos demônios o tormento eterno. Um sinal escatológico, futuro, do reino de Deus nos é dado. Os demônios que imprimem tormento ao coração dos homens serão pelo próprio Cordeiro de Deus atormentados para sempre. Aqui nós temos a declaração do julgamento de todos os demônios. O reino dos céus está entre os homens, ou melhor, o reino dos céus se fez homem, para que os filhos dos homens se tornassem filhos do reino. E mesmo demonstrando agora sua autoridade ao libertar aqueles homens do cativeiro demoníaco que os prendiam, algo que não era comum naquela época. Ele é rejeitado. Jesus é rejeitado pela cidade. Ele é rejeitado pelos moradores da cidade. Os tratadores de porcos estavam mais preocupados com a possível perda de sua propriedade do que com a libertação dos endemoniados e a glória de Cristo. Eles estavam mais preocupados com o seu lucro do que com o Messias. Aquilo que aconteceu na terra dos Gadarenos era algo maravilhoso, estupendo, mas o coração destes homens foi capturado pelo lucro. Eles não conseguem enxergar nada mais do que o lucro. Diante do milagre, eles pedem para que Jesus saia da cidade. O teólogo Levertov descreve esse fato como uma frase terrível e comenta: em todos os séculos, isso é muito importante, em todos os séculos subsequentes, o mundo tem recusado Jesus porque prefere porcos. Jesus é rejeitado pelos cidadãos por fazer o bem, se cumprindo assim as suas palavras, quando ele disse: o Filho do Homem não tinha onde repousar a cabeça. O mundo prefere o pecado, prefere os porcos do que a Jesus. O discipulado de Cristo envolve renúncia, sacrifício, trabalho,
sofrimento, a ausência de um lar para voltar neste mundo, rejeição, aflição, perseguição. Este é o custo do discipulado. Porque esta foi a trajetória do Cristo. Em sua peregrinação, não houve lugar na hospedaria para que ele nascesse. Com o desenrolar da história, a Judeia o rejeita. João capítulo 5, versículo 18. A Galileia o expulsa. João capítulo 6, versículo 66. Gadara roga que ele deixe a sua região. O nosso texto, Mateus capítulo 8, versículo 34. A Samaria lhe nega hospedagem. Lucas capítulo 9, versículo 53. A terra não o quer. Mateus capítulo 27, versículo 23. E por fim, até mesmo o céu o abandona. Mateus capítulo 27, versículo 46. Portanto, o custo deste discipulado é real. O discipulado de Jesus tem muitas partes de bênçãos. Muitas. Mas também exige uma renúncia absoluta que envolve amor, sofrimento e desapego. A pergunta que Deus nos faz nesta noite é: quem nós somos dentro da narrativa? Quem você é? O fariseu que não entra no barco ou os discípulos que abandonaram tudo sem olhar para trás? Essa é a pergunta do texto. Quando nós chegamos nessa parte do Evangelho de Mateus, depois de Jesus pregar o reino dos céus no Sermão do Monte e manifestar o reino dos céus através de prodígios e milagres, a pergunta que fica é essa: quem nós somos? Talvez a sua trajetória com Cristo seja uma trajetória como este fariseu, de seguir Jesus só até a margem do rio, de não entrar no barco. Então, esse próprio Jesus nos repreende esta noite. O que tem te impedido de seguir a Jesus de modo pleno? Qual é o pecado que tem te impedido de se envolver com esse Cristo de forma plena? Qual é? Qual é a ilusão que tem te enganado? Porque o nosso Deus é aquele que tudo provê. Ele é o nosso Salvador. Estamos debaixo de um Senhor maravilhoso, que usa de misericórdia e graça para com miseráveis, que somos eu e você. O que te impede de entregar-se totalmente a Ele? De entrar no barco? De abandonar tudo? O que te impede? O fariseu não entra no barco e ele não vê a glória de Cristo. Ele não é testemunha do Cristo vivo, a segunda pessoa da Trindade, encarnada, realizando milagres e prodígios. Não tem como, meus irmãos, seguir Jesus pela metade. Não tem como. É necessário entregar tudo. É necessário ter comunhão com Jesus de modo pleno. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Corpo e espírito de forma integral. E nós não podemos nos entregar pelas metades ao Senhor. Nós não podemos chegar ao Todo-Poderoso, aquele que é Senhor, e dizer: Jesus, eu só vou até aqui. O meu comprometimento com o Senhor só é até esse nível. Isso não é discipulado. Isso não é. Este texto nos repreende. Existem partes da nossa vida
que nós ainda não entregamos a Jesus. Todos nós, até este que vos fala. Existem situações em nossos corações que precisam de confissão, arrependimento. Quando você está em sofrimento, Deus te mostra quem é o teu Deus de verdade. Você clama ao Senhor ou aos homens? Quando você precisa de provisão, você recorre aos homens primeiro ou dobra o seu joelho àquele que detém todas as coisas? Em vários momentos da sua vida, que o próprio Deus deve estar te trazendo à memória neste instante, Deus prova a nossa fidelidade, Deus prova o nosso discipulado. Talvez na próxima semana você tenha que fazer uma escolha entre se corromper para ganhar uma promoção no seu trabalho ou dizer não, ser fiel a Jesus. Nós provamos o nosso discipulado todos os dias. Então este texto nos é uma advertência. Eu quero concluir dizendo assim: os sinais revelam a autoridade de Jesus sobre o mar e o mundo espiritual e mostram o custo e a glória do discipulado. A glória do discipulado consiste em testemunhar pessoalmente o Filho do Homem a revelar a sua divindade, para glorificar o Pai e salvar os perdidos. Em outras palavras, a glória do discipulado é a coroa da vida eterna. É aquilo que fez com que Paulo, Pedro e os demais apóstolos morressem por essa mensagem. Eles viram algo em Jesus que tornou Jesus a pérola de grande valor. Não existia nada mais valioso do que Jesus. Eles não estavam importando com as consequências de seguir a Jesus, porque não havia outra maneira de viver, senão pela fé. O justo viverá pela fé. Isto é discipulado. Mas existe uma advertência nesse texto. Então tenham cuidado, porque os judeus também esperavam a vinda do Messias, com esperança, com fervor. Mas quando este veio, quando o Messias se manifestou, eles o mataram. Porque esperavam por um rei militar, e não por um servo sofredor. Antes de Jesus se tornar a sua pérola de grande valor, é importante entender que este Jesus é um homem de dores e que os seus discípulos, e não só a eles, mas a nós também, foi dado o custo de também sofrer pelo Evangelho, de também ser rejeitado, de fazer renúncias, de ser perseguido. Meus irmãos, o Evangelho nos mostra que existe aflições, perseguição, injustiças, renúncia, rejeição. Então, por quê? Por quê? Quando nós somos perseguidos dentro de casa, fora de casa, injustiçados de tantas maneiras, por causa de Jesus, para a glória de Deus, nós nos entristecemos. Quando Paulo fala assim, eu carrego no meu corpo o restante das aflições de Cristo, para ele isso é um meio de adoração. Ele está exaltando o seu sofrimento, porque é digno, ele sofre de forma digna. Mas nós, quando injustiçados, quando perseguidos, quando chamados a fazer um tipo de renúncia, de desapego, por causa de Jesus, nós nos tornamos
autocomiseradores. Pessoas, ai pastor, eu estou sofrendo tanto por Jesus, mas eu queria parar de sofrer. Infelizmente, meus irmãos, o Evangelho de Cristo é o Evangelho de cruz. Mas a coroa de Cristo, a coroa que Ele nos promete, é uma coroa de vida eterna. O único inferno, por assim dizer, que o cristão passará é aqui na terra. São as aflições, que eu e você já experimentamos. Mas o único céu que o ímpio, aquele que não confessa o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, o único prazer, os únicos instantes de prazer que ele sentirá é aqui agora. Porque o que o espera é aquilo que os demônios também irão sofrer, tormento. Então hoje, mais uma vez, o nosso Deus nos repreende. Eu sei que todos nós aqui somos discípulos, mas este fariseu também seguiu Jesus. Ele também foi discípulo de Jesus por um tempo. Não sejam como este fariseu. Talvez você esteja cansado. Talvez alguém disse para você que com 10 anos de crente, você teria uma casa com todo mundo convertido lá dentro, muito dinheiro para gastar. Te fizeram promessas que Jesus não fez. O Evangelho é o Evangelho de cruz. E ele veio para separar pai e filho, esposo e esposa, crente de não crente, filhos da ira de filhos de Deus. Carregue a sua cruz. Vale a pena que imitemos aos discípulos. É tempo de entrar no barco de verdade. É tempo de se comprometer com a igreja, com o corpo de Cristo, com o seu próximo. É tempo de orar de verdade. É tempo de entrar na presença de Deus sem um relógio, sem tempo para parar de orar. É tempo de nos doarmos ao Senhor com todo o nosso coração. Porque Ele se doou de todo o coração. Ele se tornou um homem de dores, para que eu e você fôssemos pessoas consoladas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos e te pedimos perdão. Se há algo em nós, e nós sabemos que há muitas coisas que nos impedem de te seguir, de nos derramarmos perante o Senhor de forma plena. Retira de nós, muda o nosso coração, molda. Somos semelhantes a estes discípulos, homens de pequena fé. Mas o Senhor é aquele que nos escuta, que tem compaixão desses homens de pequena fé, que salva estes homens e que se revela a estes homens. É nessa esperança que nós oramos ao Senhor. Revela a nós a tua glória. Grava em nossos olhos a eternidade, para que as coisas terrenas, as coisas do mundo, não nos preocupe demasiadamente. Não tome o nosso coração. Se perdermos o nosso emprego, o Senhor é o nosso provedor. Se perdermos o nosso trabalho, a dignidade está em sermos a tua imagem e semelhança e filhos do Senhor. Essa é a nossa dignidade. Não o que fazemos, mas aquilo que o Senhor fez por nós. Nos faz entender isso. Que nada nos faltará. Que nada nos faltará. Porque o Senhor é o nosso pastor. Então vale a pena te seguir. Retira de nós todo pecado, todo empecilho, e nos leva a nos entregarmos a Ti, completamente. Essa é a nossa oração. Queremos assumir o custo desse discipulado, não com pesar, mas com uma grande expectativa de experimentar a Tua glória,
os teus milagres, a tua grande salvação. Em Cristo, assim oramos a ti, Deus Pai. Amém.